nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida. Nossas vidas, vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder, sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, Jesus. Alguém aí tá sem vinho? Tem alguém sem vinho? Não? Todos pegaram?
é Santa Ceia, é vinho novo, é um ato profético. Amém? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Semana passada, no início desta campanha, eu estava em jejum de Esté, 3 dias e 3 noites. Um pedido que o Senhor me fez. E eu me vesti de saco. Alguém deve ter visto aí uma doida de saco, era eu. Porque eu tenho um compromisso primeiro com o Senhor Jesus, e eu sou amiga dele. E no início do meu ministério, ele me deu uma visão. E ele me apresentou uma sala muito bonita. Parecia vidro, limpinho. E ele me apresentou um cálice como esse, mas não estava com azeite, estava com vinho. E faltava um tanto assim para encher. Estava mais ou menos nessa posição, ou mais um pouquinho. A taça era do meu tamanho. Ele me apresentou essa taça e ele me falou: tá vendo, filha? Eu falei: eu tô vendo. Aí ele me disse assim: tem que encher até transbordar. E eu estava em oração esse dia, eu entendi que a gente precisa ser cheio totalmente. E ser cheio é se encher da presença dele. E ele estava me dizendo aquele dia que eu tinha que aprofundar mais, como Ezequiel lá no Rio, até ficar totalmente dependente dele. E hoje à tarde eu estava preparando essa ministração e orando, e ele me fez saber o discernimento, o significado de um nome, de uma pessoa. Porque dos meus filhos eu sei, né? E essa pessoa, eu falei assim, Deus falou assim: sabe qual o significado do nome dessa pessoa? Eu falei: não, eu vou te falar. E ele me falou que Nalva significa bosque de árvores frutíferas. Eu não sei se você sabia disso. E aí ele começou a ministrar no meu coração, e ele disse para mim que o ato profético que eu fiz em favor da vida dela, porque eu acho que a igreja não sabe que o médico, a medicina, constatou um câncer. Só que o nosso Deus vai além da medicina. Está escrito que ele cura cego, com o poder da palavra. Está escrito que havia uma viúva de Naim, e ele se encontrou com aquela procissão de enterro, e tocou no esquife e falou: levanta, menino. E o menino levantou. Está escrito que ele foi a uma casa de um homem príncipe chamado Jairo, e pegou na mão daquela menina e disse: Talita, come. E a menina levantou e adorou o Senhor. Está escrito que Ele é o Senhor. Está escrito que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Está escrito que Ele foi a um casamento. O vinho acabou, mas Ele disse: enchei essas talhas. E eles encheram as talhas. E Ele deu uma segunda ordem: leva lá uma sala. E levaram. Não era água, era vinho. Era alegria. Jesus me traz essa noite como boca dele, como profeta dele, para te dizer: a tua alegria volta hoje. A alegria de ser salva, de ser salvo, volta hoje. A alegria deste casamento, que assim como ele foi em um, e Maria falou: acabou o vinho. Ele falou: enche essas talhas aí. Quem enche é você, querido. Quem enche somos nós. E hoje nós temos uma oportunidade rica de nos enchermos de um vinho novo. Foi por isso que eu pedi para vocês se ajoelharem para um ato profético. Se purificar desse odre velho, dessas coisas velhas. A
A palavra do Senhor diz que eis que tudo se fez novo. Tudo hoje se faz novo na tua vida. Amém? Se coloque sobre seus pés. Lembra da visão? Ele me falou hoje, filha, lembra daquela visão no ano de 2001? Julho. Lembra, Senhor? O teu cálice está cheio. Porque quando o cálice se enche, a gente atrai pessoas. A gente atrai como novidade de vida, a gente atrai as pessoas. A gente atrai com o nosso olhar, com a nossa fala, com o nosso toque, com o nosso gesto. E eu glorifico a Deus, que mesmo apesar de tantas lutas e provas, eu tenho uma aliança com Ele, de sempre estar renovando o vinho. Eu tenho uma aliança com Ele de trazer todos os meus. E no dia que Ele falou comigo, eu falei, eu não abro mão, Senhor. E hoje tem almas aqui que Deus precisa te resgatar. Deus precisa te renovar, entende? Deus precisa encher você de vinho novo. Eu queria que você compreendesse isso e fechasse os teus olhos mais uma vez. E no teu particular falasse com Ele, Senhor, eu preciso disso. Seja objetivo e tenha atitude de fé nessa hora. Bartimeu, ao encontrar com o Senhor, ele lançou de si a capa. A capa dava uma primazia para ele de estar naquele determinado local e de poder mendigar. Ele lançou fora, ele falou, eu rejeito tudo agora, porque eu quero Ele. E Jesus, Ele precisa disso, Ele precisa que você se encha dEle nesta hora. Como, missionária Marilda? Pedindo. Este é o seu momento. E você está no lugar e na hora certa de Deus mudar radicalmente a tua história. Porque o encontro com Jesus muda tudo. E hoje Ele está aqui. O que você quer pedir? Eu te dou um segundo. Pediu? Então, com toda a tua fé aí, com atitude, tome o teu vinho novo. Participe desse vinho novo, desse ato profético. Participe agora. Faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração. Pela fé minha, unida à tua, começa a sentir a presença dele agora. Começa a sentir a cura da tua alma. Começa a receber o renovo, a alegria. Começa a receber o toque dele. Começa a receber a unção do Espírito Santo. Começa a receber a alegria, porque ele já te salvou, querido. Ele já fez o melhor para você. Começa a se encher dele. É tempo de cura. É tempo de cura. É tempo de cura. E esse vinho tem que ser abundantemente em tua vida. Você está sendo curado. Vinho novo, abundantemente. Pode ir. Falar do amor dele. Falar que ele cura, porque ele cura. Pode ir, falar, fazer a obra. Você tem autoridade para isso. Abra a tua boca, é Ele que te capacita. Ele coloca as palavras na tua boca. Pode ir. Não há mais tempo de ficar estacionado, parado, questionando o porquê disso ou daquilo. É tempo de fazer a obra de Deus. Hoje você foi renovado. Você foi capacitado para realizar a obra do Senhor. Alva, bosque de árvores frutíferas. Você vai dar muito fruto ainda para o Senhor Jesus. As promessas ainda estão de pé. Ele é o Deus que te cura. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que entra na tua causa hoje e te dá vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba aí
a tua bênção. Eu profetizo, eu determino um tempo novo, uma alegria nova, experiências novas. Eu profetizo uma unção renovada. Eu profetizo você abençoado. Eu profetizo seu casamento restaurado. Eu profetizo a tua bênção e a tua vitória em o nome do Senhor Jesus. E aplaudam a Ele.